Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente começa agora falando, né, sobre uma divisão aí bem importante que representa boa parte das cirurgias, né, em clínica de pequenos animais, que são cirurgias do trato reprodutor em cadelas e gatas ou em cães e gatos, né? A gente começa falando das fêmeas primeiro e depois a gente vai para os machos. Sendo que nas fêmeas a gente nota que tem uma ocorrência muito maior, e hoje a aula é relacionada às afecções de glândula mamária, né, na cadela e na gata. Particularmente é um assunto que eu gosto muito de falar, eu tenho uma experiência aí considerável, né, em hospital escola é o que mais chega, são afecções de glândula mamária. Acredito que daqui a uns 5, 10 anos elas vão diminuir por conta das castrações, então talvez a ocorrência seja menor, e aí comecem a aparecer novos, né? Novos casos em outros sistemas, em outros lugares, certo? Bom, a gente começa falando sobre a castração, porque ela é a base, né, dessa aula aí de prevenção, tá? Aí fica um questionamento, né? Castrar ou não, né? Eis a questão. Quando castrar? Então, se a gente fosse montar essa aula há uns 10 anos atrás, seria assim: castrar com certeza o mais cedo possível. Era isso que a gente tinha como consenso, inclusive, tá? Na própria Sociedade Americana de Medicina de Pequenos Animais, eles citavam como uma forte recomendação: castrar o quanto antes, castrar antes do primeiro cio, castrar o mais novo possível. Tá? Chegou em 5, 6 meses, castra. Só que as coisas estão mudando, né? Então, estão vindo aí alguns trabalhos mostrando alguns resultados não muito bons com relação a essa castração tão cedo e tudo mais, tá? O que é que a gente tem de recomendação? Isso não é uma obrigatoriedade, isso é uma recomendação, tá? A gente tem como recomendação que a castração de cadelas de porte pequeno e médio e de gatas, ela deve ser feita entre o primeiro e o segundo cio, tá? Então, entrou no ciclo estral na primeira vez, castra na sequência ou logo depois do segundo, tá? Ou um pouco antes do segundo. Então, é esse o intervalo. Na gata, na verdade, a gente diz de um pouco antes de um ano. Não muito nova também, mas antes de um ano. Se você fizer antes de um ano, tá dentro ali das recomendações. E cadelas de porte grande, gigante, se possível, esperar entre o segundo e o terceiro cio. Tá? Então a gente esperaria ali pelo menos entre o segundo, o terceiro, logo depois do terceiro. Óbvio, gente, que tudo tem que ser questionado. Então a gente vai questionar com o tutor onde essa cadela fica. A gente não vai deixar uma cadela de porte grande ou gigante em um canil, onde tem vários machos, vários outros cães, ficar passando por um, dois, três cios. Os canis não fazem isso, o controle de zoonose não faz isso, tá? Então, hoje já existe uma recomendação, né, de a gente conversar com o tutor. Espera aí, só um minutinho. Eita, assim, a gente conversar com o tutor, conversar no lugar onde esse animal vai ficar e entender, né, como é que é a dinâmica do convívio, como é que é a dinâmica da casa. Vão ter situações que a gente vai ter que fazer antes do primeiro cio? Sim, tá? A gente só precisa saber o que é que isso vai implicar e explicar para o tutor. Não precisa assustar ele, mas a gente precisa explicar, tá? Da onde vem esse castrar ou não, eis a questão. Vem desses números. E aí a gente precisa falar de números, não tem jeito, tá? Por que castrar? Então, quando o foco é a mama, neoplasias de mama, a resposta sempre vai ser castrar o mais cedo possível. Porque as neoplasias, quando a cadela ela é castrada antes do primeiro cio, existe uma chance dela desenvolver tumores mamários de 0,05% a 0,5%. Tipo, é muito baixa a chance. Porque vão ter tumores que não necessariamente são hormônio dependentes, mas é muito baixa essa ocorrência. A maioria deles tem um perfil relacionado a hormônios, ao estrógeno, tá? Quando a gente faz a castração após o primeiro cio, ou seja, antes do segundo, existe sim ainda uma probabilidade dela desenvolver tumores mamários, e isso sobe para 8%.
tá? Isso são números que a gente tem hoje. Pode ser que eles mudem daqui 2, 3 anos, mas são os números que a gente tem hoje de levantamento aí epidemiológico, né, da doença. E quando a gente decide fazer a castração após o segundo cio, existe uma probabilidade dessa paciente desenvolver tumores mamários de aproximadamente 26%, ou seja, já subiu bastante, né, do segundo cio. Nas gatas, a indicação é sempre antes de 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, já sobe consideravelmente a chance dela ter um tumor de mama, tá? Só um minutinho que eu vou fechar a porta. Porque minha mãe chegou com a Malu, senão ela chega aqui gritando, causando, não. Certo? Então, esses números eram que chamavam a nossa atenção até então. Era isso só que a gente focava. O nosso foco era anel de mama, anel de mama, anel de mama. Só que daí surgiram, de acho que uns 3, 4 anos para cá, um outro foco. A gente começou a ver uma coisa mais dinâmica. Então, com foco sistêmico. Digo um foco sistêmico assim, pensando em outros sistemas, tá? A gente começou a avaliar, chegar em números de qual que é a ocorrência de pacientes que desenvolvem neoplasia quando castrados, muito cedo, tá? E aí, de um modo geral, o que é que a gente observou? Existe uma relação do hormônio sexual com a imunidade do animal, do indivíduo. Existe uma relação do hormônio sexual com recrutamento de células imunológicas, então é como se elas ficassem mais espertinhas, tá? E aí isso começou a se refletir em alguns números, algumas ocorrências aí que começaram a chamar a atenção, né? Principalmente em raças grandes e gigantes. Algumas raças elas foram meio que destacadas, como o Vizsla. O Vizsla não é tão comum aqui no Brasil. O Golden Retriever, o Rottweiler, né? O que a gente precisa só prestar atenção, eu até deixei um artigo de revisão, um artigo muito legal de leitura. E o que é que eu fiz? Eu joguei ele no Word, e o que eu uso como destaque para a aula, eu deixei destacado para vocês. Então, vocês vão ver que o artigo ele está traduzido, tá? Tem uma palavra ou outra ali meio errada, mas depois a gente é fácil de você identificar. Mas vocês vão ver que alguns pontos do texto, eles estão em caps, assim, em maior tamanho, que são aqueles pontos que eu gostaria que vocês lessem, como para chamar realmente a atenção de vocês, que são números, né? Está relacionado a números. E isso começou a assustar um pouco a gente. Só que essa revisão, ela é americana, acho que é americana. É americana, não é europeia, é americana. Ou é europeia, preciso confirmar. Mas de qualquer forma não é do Brasil, tá? Então, talvez se a gente fizer esse mesmo levantamento, né, epidemiológico dessas condições aqui no Brasil, a raça mude, porque algumas raças a gente não tem aqui, né? A gente tem muito SRD, muita mistura de raça, então talvez a coisa mude um pouco, tá? O que é que esse levantamento, né, mundial mostrou? Que cadelas de raças grandes que são castradas antes do 1 ano possuem 4 vezes mais, um risco de 1 em 4 de desenvolver osteosarcoma. Isso é muito sério. Por quê? Porque o osteosarcoma, diferente da neoplasia de mama, ele diminui a expectativa de vida, menor resposta à quimioterapia e menor resposta, inclusive, à cirurgia. Né? A gente opta pela amputação, mas esse paciente provavelmente não vai viver mais do que 1 e 2 anos. Essa é a expectativa de vida dele, quando confirmado o osteosarcoma. Então, assim, pondo numa balança, quem seria mais grave, o osteosarcoma ou o anel de mama? O osteosarcoma. Então, se a gente for considerar só isso como castrar ou não, e em qual momento, seria castrar a fêmea grande, gigante, principalmente a Rottweiler. Rottweiler aqui é o que mais apresentou risco depois de 1 ano, nunca antes de 1 ano. Aumentou a ocorrência, então já tem uma correlação de pacientes que foram castrados muito cedo, precocemente, com ocorrência de linfomas,
né? Principalmente no Golden Retriever. Ocorrência de hemangiosarcomas, também no Golden Retriever e na cães de raças grandes. E ocorrência de mastocitoma também aumentou em Golden Retrievers castradas antes de 1 ano. Tá? Principalmente fêmeas. Fêmeas estão mais correlacionadas aqui até do que macho. Aí começou a pesquisar a relação de doenças osteomusculares com a castração, né? E aí alguns estudos... E aqui, eu confesso para você que na parte de osteomuscular, ainda tá assim, não é um número que chama muita atenção, mas tá começando a, sabe, a dar aquela aparecida e tal, a gente fica meio na dúvida. Então, alguns estudos mostraram um aumento de ocorrência de ruptura de ligamento cruzado cranial, porém, também existe uma ocorrência maior em animais jovens, porque eles são agitados, eles fazem o giro, na verdade, o ligamento ele rompe pelo giro, né? Não é pelo cachorro pular, a gente fala assim, ele pula o tempo inteiro. Pular não rompe ligamento. Pular prejudica a coluna, prejudica a coxa femoral, mas não prejudica ligamento. O que prejudica ligamento é o girar. Então, imagina o cachorro tá correndo, pegou a bolinha e girou para trazer para você. É esse giro. É essa hora que ele rompe, tá? Na hora que ele gira o membro. Mas ainda não é algo muito concreto, assim, tá aumentando um pouco um número ou outro, mas enfim. E as doenças articulares ainda não conseguimos correlacionar diretamente à castração precoce. Outros fatores que daí chamam a nossa atenção para fazer, sim, a castração precoce, que seria um fato a favor. A ocorrência de piometra, ela é alta, né? Então, por exemplo, em países desenvolvidos, eles chegaram em uma taxa de 25% das fêmeas não castradas podem desenvolver piometra, infecção do útero, fora as outras ocorrências, né, de alterações uterinas. E a taxa de mortalidade, apesar a gente está conseguindo, a gente sabe tratar muito bem a piometra, a gente está conseguindo tratar muito bem o choque séptico, né? A gente já tem um conhecimento bom disso. Então, por isso que a taxa de mortalidade é de 4,5%, mas eu ainda considero alta, né? Ainda alguns morrem. Só um detalhe, isso é em países desenvolvidos, né? País subdesenvolvido, essa taxa provavelmente vai aumentar, tá? Não é o que eu vejo, tá? Não é o que eu acompanho. Acho que hoje devo ter acompanhado, sim, uma paciente ou outra de piometra que acabou vindo a óbito pós, mas muitas vezes ela chegou pra gente tardia e tudo mais, e o serviço de internação, ele está começando a melhorar agora, né? Então, estão aparecendo profissionais dessa área. Aí, uma outra coisa que chama muita atenção, isso foi o que mais me impactou, assim, no trabalho, é que os cães, cadelas e cães, né, machos, eles têm um aumento da expectativa de vida, ou seja, eles vivem mais quando castrados, né? Aí eles colocaram em consideração o fato de fugir, né, de ter acesso à rua, de agressividade e tudo mais. Então, a expectativa de vida da fêmea, ela sobe em 26% se ela é castrada. Aí eles colocaram nisso a piometra, os tumores ovarianos, tumores uterinos, que a ocorrência é baixa, mas existe. Então, tudo isso junto colaborou com aumentar em 26% a expectativa de vida das fêmeas. Então, isso é muito, né, gente? 26, pô, é bastante. E dos machos em 13%. Né? Então, o macho ainda tem um questionamento sobre também castrar ou não. O macho a gente castra mais tarde, né, do que tão cedo assim, tão precocemente. A testosterona tem uma participação muito importante na parte imunológica, nessa defesa contra as células que podem vir a crescer em outro lugar ou em focos específicos, né? E a gente vai conversar disso nas afecções específicas do macho. Esse é um trabalho muito, muito, muito legal, que ele mostra em uma tabela, né, quais são os tipos de tumores, os riscos, né, de tumores com a ocorrência ali da castração, pós a castração, né, qual que é o risco disso. Então, ele coloca que tem ocorrência de tumores cardíacos, hemangiosarcoma, osteosarcoma, muito mais em Rottweilers e o Visla também traria. Qualquer animal, na verdade, qualquer cão grande gigante. Hemangiosarcoma esplênico, mastocitoma e linfoma. Tá? Então, existe, sim,
esse risco mais evidente aí para essas raças maiores. Então, por isso que a gente entra naquela recomendação de castrar depois do segundo cio, tá? A questão, na verdade, o que está sendo discutido é castrar ou não? Não, isso não é mais uma questão. Que antes era castrar ou não. E sim, quando castrar. E é essa conversa que a gente tem que ter com o tutor, mostrando para ele dados e deixar ele um pouco decidir também, tirar um pouco esse peso das nossas costas. Tá? Ah, mas vai acontecer com o meu animal? Pode ser que não. Pode ser que o seu animal não tá lá dentro daqueles 8% de probabilidade de ter neoplasia mamária. Só um detalhe, aqueles 8% de probabilidade de neoplasia mamária incluem neo benigna, tá? Então pode acontecer de crescer uma neoplasia benigna. E aí entraria nesses 8%. Não é algo que vai prejudicar a vida do animal, tá? Então vamos colocar numa balança, né? O que são fatores contra a castração precoce e o que são fatores a favor, né? Prós a castração precoce. O que entraria como contra, que aí eu acho que é uma recomendação forte para a gente esperar, é a incontinência urinária, tá? Então, existe uma relação. Existe uma relação do estrógeno com a contração uretral. O controle, né, de entrada e saída da uretra. Quando a gente... Então, assim, na verdade, o músculo, ele precisa ser estimulado, ele precisa bem que conhecer o hormônio para ele conseguir ter essa automaticidade de controle, de fechar o esfíncter e abrir o esfíncter. Quando a paciente é castrada antes, ela ainda não teve, né, liberação de estrógeno, ela ainda não teve essa ativação hormonal. E aí, a uretra, ela fica mais frouxa, tá? Então, existe uma possibilidade de incontinência urinária, pacientes com incontinência urinária, desculpa, escrevi errado aqui, é urinária, tá? Se foi feita a castração antes do primeiro cio. Antes do primeiro cio é o que mais tem ocorrência, tá? Então, o ideal é que tenha pelo menos o primeiro cio. Existe uma correlação, sim, com aumento de peso, né, ganho de peso considerável antes do primeiro cio. Predisposição a neoplasias, como a gente discutiu no slide anterior. Alterações na conformação e desenvolvimento ósseo, né? Então, pode ver sempre que quando tem uma pessoa, né, uma criança que está começando a chegar nos 12, 13 anos, né? O que é que a vovó falava? Nossa, ele está encorpando, né? O que é ele está encorpando? Ele está desenvolvendo a parte óssea, a parte muscular, né? Então, no cão também existe isso. Pode ver que a cadela, que é castrada antes do primeiro cio, ela geralmente tende a ser mais redondinha, parece que tem membros e ossos menores, e aquilo não bate, a conta não fecha depois. Né? Então, ossos pouco desenvolvidos, musculatura pouco desenvolvida, com corpinho redondo, não dá. Em algum momento, isso vai causar algum problema osteomuscular, tá? E aí, existe ainda um questionamento sobre afecções endócrinas relacionadas à castração precoce. A gente ainda não consegue responder isso. Então, será, e aí eu deixo a dúvida aqui, eu deixo a pulguinha atrás da orelha, que essas cadelas que foram castradas antes do primeiro cio, elas têm aumento de hiperadreno como ocorrência? Será que existe um aumento de doenças relacionadas à tireoide? Né? A gente ainda não sabe responder isso. E ainda existe um outro tópico aqui que eu não coloquei, que é algo que até o artigo cita como perspectivas futuras, que é: será que existe correlação de doenças neurológicas? Em humanos já existe, né? Então, existem condições, né, em que a pessoa nasceu trans, por exemplo, e daí precisa tirar um testículo, um ovário, e existe uma ocorrência dessas pessoas com aumento de doenças cognitivas, né? E nos cães, será que tem? A gente ainda não sabe responder isso. Tá? Então, isso são pesquisas aí futuras em que a gente ainda vai começar a pensar em responder. Tópicos que são a favor. Então, quando o proprietário chega, ou o local, né, uma ONG, enfim, chega e fala assim, preciso castrar. Não dá para deixar entrar no primeiro cio. Por quê? Quais são os fatores que viriam ali a favor para essa decisão?
Controle populacional, com certeza. Então, uma cadela que ou vai ficar na rua, ou vai ficar em um canil, teria que castrar antes. Afecções sexualmente transmissíveis. Então, cães que ficam na rua, eles podem sim Nossa, eu escrevi muito errado, gente. Acho que eu estava muito empolgada, desculpa. Transmissíveis. Depois eu corrijo. Existe uma ocorrência, né, de TVT, tumor venéreo transmissível. Se a cadela ou o cão, ele é inteiro, ele tem maior ocorrência de transmitir ou de pegar. E fora que aumenta a expectativa de vida, né? Não necessariamente quando não é precoce, tá? Então, a expectativa de vida lá aumentada 26, 13%, não só na precoce, se é castrado. O animal que é castrado aumenta a expectativa de vida dele. Óbvio que quanto mais ciclos estrais a cadela tiver, maior vai ser a chance dela ter neoplasia de mama, qualquer ocorrência relacionada ao reprodutor, tá? Mas existe sim essa indicação já, beleza? Bom, vamos começar falando então das neoplasias mamárias, né? Que são as maiores afecções ali relacionadas à cadeia mamária. É um tumor de maior ocorrência em fêmeas hoje, então tem uma ocorrência ali próxima de 33% em todas as gatas, sendo que nas gatas 90% deles são malignos, desses 33% de fêmeas que tem, 90% são malignos. Nas cadelas tem uma ocorrência muito próxima, 35% nas cadelas. E a malignidade é bem variável, depende um pouco do trabalho que você pega. Mas, por exemplo, o Dalek, que é um livro de oncologia de cães e gatos, um pouco mais antigo, ele fala uma malignidade de 35%. Já tem esse levantamento, por exemplo, né, que foi feito agora em 2017, ele chega em uma malignidade de 50%, tá? Eu confesso para vocês que, assim, eu tenho 450 fichas de mastectomia em um período de 3 anos trabalhados na Unip. Eu não tenho isso em dados, tá? Eu não tenho isso em números, assim, para confirmar para vocês. Mas, desses levantamentos de 3 anos, até mais, né? Porque eu trabalhei lá 5. Então, de 5 anos trabalhando lá, eu acho que eu peguei muito pouco neoplasia benigna. Muito pouco mesmo. Tá? Então, a minha incidência lá é maior. A ocorrência de neoplasia maligna lá é maior do que benigna. Não sei se talvez eles já chegavam, como eu era no hospital escola, se eles já chegavam mais tardiamente, né? Então, por isso que eu acabava pegando mais maligno do que benigno. Então, eu não tenho um levantamento de 50% de malignidade, eu tenho mais. Tá? E machos podem ter neoplasia de mama? Sim, pode ter. A ocorrência é em torno de 1%. É alta, se você for pensar, tá? Só que sempre no macho, você tem que fazer um diferencial de neoplasia cutânea em cima da mama, né? Então, por isso que tudo tem que ser enviado para o histopatológico. Por onde que via que a neoplasia mamária pode parar em outro lugar? Onde eles mais gostam? Pulmão e ossos, tá? Então, a pulmão é muito fácil por conta da irrigação de epigástria cranial e ossos, né? Então, pela via hematógena ou via linfática. Sempre vai ter um linfonodo sentinela no meio do caminho, que aí no caso é o axilar ou o inguinal, que eu já vou mostrar para vocês uma figura, tá? E nas gatas existe uma particularidade de órgão-alvo, que existe uma correlação de metástase pleural, muito comum na gata, menos na cadela, mas não é impossível, em glândula adrenal e em rins, tá? Na gata é mais agressivo, o caráter do câncer é muito mais agressivo do que na cadela. Alguns fatores aí que predispõem, né, as neoplasias mamárias. Então, fêmeas que são inteiras, né, a predisposição é maior, não significa que a castrada não vai ter, mas a ocorrência é bem menor, como a gente viu no slide passado. Quando a castração é feita de forma tardia, então, depois do segundo, terceiro cio, aumenta mais a incidência ali, chega nos 26%. Quando foi feito o uso de progestágeno e estrógeno, que são medicações usadas para abortar e para prevenir o estro, né? Então, para cortar ali o ciclo estral.
Nas gatas, existe uma correlação de idade, mas ela é muito ampla, né? Então, gatas não castradas, elas podem ter neoplasia de mama desde 9 meses até 23 anos. Ou seja, qualquer momento da vida, né? Não é só da mais velha, diferente da cadela, que acomete mais as cadelas de meia idade para mais, de 7 anos a 12 anos, tá? Não é impossível ter na mais nova, mas a ocorrência é maior nessa idade. Existe uma influência muito grande hormonal na gata, então as gatas que recebem uma única aplicação de medicações abortivas ou que previnem o estro, a ocorrência de neoplasia mamária é muito alta, tá? Então a indicação para a gata é que você faça aí a castração pouco antes dos 8 meses, 9 meses, já diminui a ocorrência em 90%, é bastante, né? A gente consegue prevenir bem. Muito cedo também é ruim, mas você pode aí esperar até os 6 meses, 8 meses, tá? E na cadela a gente já falou aí as incidências, né? Antes do primeiro cio até 0,05%, após o segundo cio 8%, e após o segundo cio 26%, tá? Isso são recomendações e índices aí que a gente já tem. O proprietário pode chegar para vocês e falar assim, doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela ter uma cria e aí depois eu castro, porque eu sei que se tiver uma cria, não vai ter problema na mama, tá? É muito comum o tutor já chegar com essa informação. Por que que ele tem essa informação? Isso é bem cultural, né? Isso é totalmente coloquial. Existe um efeito protetor relacionado às mamas das mulheres quando elas passaram por uma gestação, tá? Então, existe sim um número menor de neoplasias mamárias relacionadas às mulheres que tiveram 1, 2, 3 filhos, tá? Existe, claro, um fator genético, mas também existe um fator protetor. Então, a mulher que, né, teve uma gestação, ela tem menor chance, não significa que ela não vai ter, mas tem uma menor chance de desenvolver tumores mamários. E aí eles acham que na cadela é igual, porém, nas cadelas não foi demonstrado esse efeito protetor como nos cães, como em humanos. Tá? Então não existe. Quando o tutor chega falando isso, fala assim, não existe correlação, é diferente do que é na mulher. Tá? Então, colocar ela para criar não é um procedimento protetor para mama, tá? Então você tem que colocar isso na cabeça do tutor. Nas gatas, a agressividade é muito maior. 90% deles são malignos. Eles vêm sim com essa característica, ó, do jeito que tá aqui na foto, ó, tá vendo? Ó? É muito, muito pior, muito mais agressivo. Ele se expande muito mais rápido, né, se comparado às fêmeas. As metástases são mais frequentes e mais rápidas. Então, na gata é assim, é operar para ontem. E uma vantagem que a gente tem na gata é que existe uma correlação muito grande entre uma mama e outra, tá? Na cadela um pouco menos, mas na gata mais. Então, existe a indicação de você retirar toda a cadeia mamária, toda, bilateral, tá? Uma vantagem que a gente tem é que a pele do gato, ela é mais elástica, ela é mais complacente do que a do cão. Então, fica mais fácil de você fazer essa mastectomia bilateral. Mas dói mais? Dói um pouco mais, mas na cadela é um pouco mais tranquilo do que na gata, desculpa. Motoqueiro. Na gata é um pouco mais tranquilo do que seria na cadela, tá? A bilateral. O que é que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção quando a gente pega uma paciente que tem uma suspeita de um carocinho ou um nódulo mamário, tá? A gente tem que ir para os diagnósticos diferenciais. E aí a gente entraria nas outras afecções de mama, tá? Então eu já vou puxar esse link desse slide para as outras afecções de mama. Essa mama ela pode estar só hipertrofiada. E aí, um pulo do gato aqui. Paulo, então o que eu faço quando eu estou suspeitando de hipertrofia ou de NEL? A hipertrofia, ela é muito responsiva a anti-inflamatório, tá? Seja ele anti-inflamatório esteroidal ou anti-inflamatório não esteroidal, tanto faz, tá? Sempre a gente dá preferência primeiro para o não esteroidal, certo? Ele responde muito, então você vai ver que vai ter aí uma resposta considerável
para essa paciente que tem hipertrofia mamária. Responde bem também a compressas. Então, métodos que são mais físicos, né? Então, responde bem a compressas. Eu, particularmente, gosto de fazer compressas com chá de camomila, porque ele tem um efeito anti-inflamatório, ou chá de salsinha. A salsinha, ela tem um potencial de reduzir aí essa hipertrofia também bem considerável. O animal pode tomar o chá ou você pode fazer a compressão local, tá? Você tem que prestar atenção na anamnese, se isso foi depois de um cio, né? Não sei se vocês já tiveram cadela com cio, mas a gente consegue ver as maminhas, elas ficam bem engurgitadas. Então, o pico de progesterona de 2 a 4 semanas, que é onde sofre daí essa hiperplasia. A gente também precisa prestar atenção na anamnese se isso está acontecendo entre períodos de 30, 40 dias pós o estro. Por quê? Isso pode estar correlacionado com pseudociese, ou seja, gestação psicológica. Ela acha, né, que está gestante, ela acha que vai ter um filhote. E isso tudo é por alteração hormonal. A gente precisa também fazer um diferencial aí das mastites. Cadela pega mastite? Sim. Geralmente na mastite você vai ter presença de secreção. Aqui algo que chama também a atenção é a galactorreia, que é quando sai leite pela mama. Tá? A gente pode estimular na hora e ver que sai leite. Então você fica, o tumor não produz leite? Pode, a mama pode produzir leite normal, mas é algo que nos chama um pouco de atenção ali a essa condição. Nas mastites vai ter secreção, vai ter edema, vai ter algum grau de tumoração, ou seja, de aumento dessa glândula. Porém, nas mastites, a gente observa que tem uma resposta também melhor a antibióticos e anti-inflamatórios. Então, a gente trata essa cadela antes, sabe? Porque aí você vai palpar novamente com ela já tratada. E óbvio que, dependendo das raças, principalmente raças que são muito rosinhas, né? Do argentino, bulldogs, né? Bulldog francês principalmente, a gente tem que fazer um diferencial, principalmente quando tem áreas de necrose, de tumores de pele. Então, o tumor de pele, ele pode vir em cima da mama, tem pele em cima da mama, tá? Às vezes, a margem cirúrgica, lembra que a gente conversou sobre margem cirúrgica? Às vezes, a margem cirúrgica, ela envolve retirar a mama. Mas aí, a cirurgia não vai ser tão agressiva, você só vai retirar aquela mama, tá? Então, é uma possibilidade daí de você fechar o diagnóstico não para neoplasia necessariamente, certo? Ao final, no sábado, eu vou deixar uma atividade para a gente fazer juntos, sobre alguns desses diferenciais, tá? Algumas condições desses diferenciais que é o que mais acontece, que seria a pseudociese e a mastite. Bom, como é que a gente classifica os tumores mamários? Também em benigno e maligno, né? Eles são tumores de glândula, então por isso que eles vêm com o nome de carcinomas, né? Ou adenoma, no caso de benigno. Então existem tumores do tipo carcinomas. Eu posso ter um sarcoma em glândula mamária e um carcinosarcoma. E os benignos, o adenoma, o fibroadenoma, que inclusive é duro, parece maligno, o tumor misto benigno e o papiloma ductal. Muito comum, tá? Esse último. E existem processos que não são tumorais, né? Então, a hiperplasia mamária, a displasia mamária, a adenose, cistos, né? A ausência de ductos, que são ectasias, e a ginecomastia, tá? Mais comum no macho. Isso pode vir relacionado a alguns fármacos, por exemplo, a cimetidina causa ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária por um estímulo não necessariamente hormonal, tá? Existe um tumor de mama, uma neoplasia mamária, que é um caráter extremamente agressivo. Eu esqueci de colocar a foto, depois eu mando para vocês a foto sem a setinha aqui, fui burra. Desculpa.
Mas aqui dá pra ver um caráter de como que ele é. Ele é o tumor de mama mais agressivo. Ele vem muito rápido, então é algo que o doutor vai falar assim: começou, doutora, com 10, 15 dias, e acredite nele, tá? Faz 10, 15 dias, provavelmente começou mesmo. O carcinoma inflamatório é um tipo, né, de tumoração ali da glândula, que é muito agressivo, tem um potencial de metástase muito rápido, e ele tem características que chamam bastante atenção. Então, o diagnóstico a gente pode fazer com uma CAF, mas pode ser que a CAF não pegue, e a gente pode fazer uma biópsia, tá? Só lembrando que a chance dessa biópsia, dessa cicatrização não ocorrer é grande. É grande. É literalmente mexendo em vespeiro, que é o carcinoma inflamatório, tá? Ele inflama muito, muito, muito. Então vai causar um eritema local aqui nas mamas muito intenso. É muito mais comum em região inguinal do que torácica, mas não é impossível vir da torácica. Muita dor. Essa paciente tem muita dor. Essa progressão é rápida. Ele tem uma característica de ser céssio e aderido, ou seja, ele vem em placa na pele. Ele não é um nódulo único, ele vem em placa. Muitas vezes ele já ulcera rápido, né? Então necrosa rápido, ulcera rápido. E então ele tem essa característica que chama muita atenção. Ele solta muita secreção inflamatória, né? Então são assim, é um perfil que nos chama a atenção. Qual que é o problema do carcinoma inflamatório? Ele responde pouco à quimioterapia, muito pouco, não existe quimioterapia que combate esse tipo de célula, e não tem indicação cirúrgica. Ah, mas nem para melhorar a qualidade de vida? Não, a qualidade de vida aqui vai ser com tratamento paliativo. Analgésico, a gente entra assim com anti-inflamatório, né? Existem algumas químios relacionadas a fitoterápico, que é o Viscum. É uma opção, mas, gente, não responde tanto assim. Viscum álbum. É uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida, mas você não vai tratar. E isso é uma coisa que você tem que deixar muito claro pro proprietário. Bom, os sinais clínicos dos demais, sem ser o carcinoma inflamatório. Essa paciente vai ter nodulações mamárias, ela pode ser única ou múltipla. Então, por isso que o exame físico da cadela com neoplasia mamária, ele tem que ser feito em decúbito. Você tem que palpar todas as mamas criteriosamente, como se você estivesse puxando a mama para sua mão, tá? Eu gravei um videozinho mostrando como é que é feito o exame físico. Eu não coloquei aqui, depois eu coloco separadamente. Você tem que palpar todas as mamas, palpar os linfonodos, o axilar e o inguinal superficial, tá? Eles podem ter tamanhos variados. E aí o ideal é que, quando você vai fazer o exame físico nessa cadela, você faça um guia, né, na sua ficha. Então, desenha lá a cadelinha, desenha as mamas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você identifique em cada mama onde que está a tumoração e qual é o tamanho. Então, digamos que ela tem um aqui e um aqui maior e um aqui pequenininho, certo? Então, eu identifiquei no meu desenho e aí eu vou dar uma dimensão a ele. Ah, esse tem 0,7 centímetros. Esse tem 3 centímetros. E esse tem 0,2 centímetros. Tá? Então, o ideal é que a gente faça esse exame sempre com um paquímetro do lado, para você identificar aí o tamanho, a localização. Tá? Às vezes a gente pode deixar passar algum nódulo e tudo mais. Eles podem ser craniais, eles podem ser caudais. Os craniais tendem, não é uma afirmação, mas eles tendem a ser um pouco mais agressivos, tá? Eles estão muito próximos do tórax, né? Então, são tumores daí que a gente dá predileção a tirar. Eles podem ser móveis, então conseguir movimentar esse nódulo. Eles podem ser aderidos, que a gente também chamaria de céssio, então céssio é algo aderido. Ele pode ser pedunculado, sólido, cístico, e podem ter já ulcerações e necrose. Tá? Colocaria aqui e necrose. Uma coisa muito importante, gente, muito importante, que a professora Denise Fantoni da USP conseguiu fazer uma ficha e concluir isso de uma forma espetacular.
todas as cadelas que têm nódulos de mama, principalmente de caráter maligno, elas têm algum grau de dor crônica. A dor, não sei se alguém aqui teve câncer de mama ou se tem alguém da família que teve, mas elas relatam um desconforto assim muito contínuo, sabe? Dia a dia, dia a dia. É uma dorzinha pequena continuamente ou maior, enfim. Mas a dor crônica é uma das dores mais difíceis da gente diagnosticar em cães, né? Porque não é no gato, na gata então piorou. Então não é algo que a gente consegue, já direto olhando falar que ela tá com dor crônica, não. Então, peguem o hábito de já aplicar um analgésico ou entrar com algum grau de analgesia para essa paciente antes, né, da cirurgia. Porque ela tem dor sim. Apesar de não parecer, ela tem dor sim. Às vezes ela chega pulando, correndo, abanando o rabo pra gente. Mas aí existe um questionário que a gente pode fazer, e principalmente esse questionário está aplicado à rotina de casa, que a gente conclui que a paciente tem dor crônica sim, tá? Então a gente precisa, no exame físico, tentar identificar essas estruturas, né? Aqui também na sua ficha você vai colocar. Então, por exemplo, se esse do meio, ele tá ulcerado, então eu coloco ulcerado, né? Esse é céssio. Todos, na verdade, a maioria vão ser césseis. Que é quando ele é aderido, né? Às estruturas ali, a gente não consegue delimitar. O pedunculado, gente, é quando a área do tumor é menor, a área de base dele é menor que a área do tumor propriamente dita. Tá? Então, isso é um tumor pedunculado. Às vezes ele tá grandão, então ele é pedunculado? Não. Se ele tá grandão, é porque ele está grande, não necessariamente a base dele é pequena. Ele pode ser um céssio muito grande, que é o que a gente mais observa. Por exemplo, aquela foto que eu mostrei para vocês, aquela da aula passada, da cadela, né, que tinham vários, todos aqueles eram césseis. Nenhum era pedunculado. E aí, quando a gente, né, suspeita ou fecha aí um diagnóstico de neoplasia mamária, a gente precisa ir atrás do diagnóstico de metástase. Então, pesquisa de metástase nós vamos fazer, que é o estadiamento. Então, como é que a gente pesquisa macrometástase? Pela radiografia. A gente pode incluir a ultrassonografia aqui também, tá? Então, a gente faz os dois exames. Mas o padrão ouro para colher informações sobre macrometástase é a radiografia torácica, tá? Só que lembra que eu falei para vocês, não é porque um paciente tem 1, 2 nódulos pulmonares que isso é metástase daquele nódulo, tá? Tenho certeza que a professora Marta conversou um pouco sobre padrão, né, de radiografia torácica para vocês. Então, existem padrões que nos chamam a atenção. Então, por exemplo, esse padrão aqui, ó, é um padrão que nos chama a atenção. Por quê? Muitos nódulos, né, ó, nódulo, nódulo, nódulo. Aqui acho que é um pouco de hiperplasia. Nódulo, nódulo. Tem um aqui, talvez ficou na dúvida. Um aqui. Olha, um aqui grandão, né? Aqui. Aqui também fiquei na dúvida. A professora Marta iria falar melhor aqui. Mas, ó, muitos nódulos, né? Eu posso confirmar que isso é metástase? Eu posso sugerir fortemente, tá? Só lembrando que macrometástases vistas em raio-x é só acima de meio centímetro. Menos que isso a gente não consegue ver. Tá? Isso é uma coisa que você tem que explicar para o tutor, porque dependendo do que vier no histopatológico, então essa mama vai ser retirada e vai ser feito um diagnóstico definitivo, é o que vai confirmar nome e sobrenome do tutor para mim. Dependendo do que vier no histopatológico, a gente vai repetir essa radiografia com mais frequência. Tá? A procura dessas metástases. Então, não é porque o proprietário fez uma vez que ele nunca mais vai fazer o raio-x. Você precisa explicar para ele, olha, não vai ser feito com mais frequência, tá? Existe uma possibilidade de, na verdade, eu não gosto de falar de diagnóstico citológico, mas de uma triagem citológica, tá? Então, a gente pode chamar de triagem. A gente faz uma citologia aspirativa por agulha fina desses nódulos, e envia ali para análise. Porém, a margem de erro ela é considerável, né? Depende muito de quem está lendo. Uma coisa é o Douglas lendo, uma coisa é outra pessoa que tem pouca experiência lendo essa lâmina.
A margem de erro, ela pode ser grande, tá? Então, ela pode vir só assim como carcinoma. Tá, mas dentro dos carcinomas, a gente tem vários. Tem alguns que são mais malignos e outros têm um grau de malignidade menor. Então, não tá falando muita coisa, sabe? Às vezes eu acho só que, assim, a citologia por aspiração de mama não é um... Eu acho que o risco... Não é um risco, mas, assim, a dor, às vezes, o desconforto do procedimento não compensa. Dependendo da característica do nódulo, não. Tá? Então, eu avalio caso a caso. Eu não gosto de colocar a CAF como um padrão de exame para todas as fêmeas. Dependendo do nódulo, você olhou, você sabe. Tem mais de 3 centímetros, gente, tem que tirar, tá? Não tem muita saída, né? Você acaba tendo que fazer. E outra coisa, a CAF tem que ser feita de cada nódulo e cada mama. A paciente pode ter mais de um diagnóstico em mamas diferentes? Sim. Eu vou mostrar um caso para vocês, tá? Então, quem fecha o padrão ouro aqui pra gente, ó, é o histopatológico. Não dá para fugir do histopatológico. Tá? Não dá para fugir da cirurgia, não dá para fugir do histopatológico. E a mama, ela tem que ser enviada à cadeia mamária inteira. Não adianta, tira só o nódulo e manda só o nódulo. Não. O patologista, ele vai avaliar mama por mama. Ele vai avaliar os linfonodos. Ele vai avaliar tudo isoladamente, tá? Então, aqui, ó, é um laudo, né, histopatológico, para eu mostrar para vocês que quando o laboratório faz de forma correta, é assim que vai vir. Então, vai vir lá pra gente, né? Microscopia. Olha como que eu sei que foi analisado tudo separado, ó. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Ah, achei. Peraí, deixa eu apagar aqui, que senão não vai cagar no meu laudo. Ó, M2 e M3. Lá, 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 lá. M4. Lá, 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 lá. E M5. Lá, 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 lá. O M é um número que a gente dá a mama, tá? Então, de torácica para inguinal é M1, M2, M3, M4 e M5. Sendo que a cadela tem 5 e a gata tem 4. Então, ó, olha só a riqueza, né, de detalhes do laudo. Obviamente que eu não sei metade do que está escrito aqui, porque eu não sou patologista. O Douglas ia ler isso como se estivesse lendo um rótulo de um salgadinho, e eu, na verdade, leio assim, né? Apresentando tubos EPEX, blá, 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 uísque sachê, blá, 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 blá. Nem entendo nada que tá falando. Mas a gente consegue perceber que entre M2, M3 e M4 houve uma diferença na descrição, né? Ó, M4, apresentando neoplasia maligna, caracterizada por proliferação tubular, de células com baixo pneumocito, blá, 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 blá. Já mudou a conversa, né? E M5, ó, olha o M5 a diferença, ó, apresentando neoplasia benigna, composta por áreas de proliferação de células epiteliais com arranjos tubulares de baixo pleomorfismo, tá? Então, assim, você viu que a análise foi feita diferente entre todos. Não tem a M1 aqui, eu não sei porquê, mas enfim. Então, essa é a descrição microscópica. Aí, óbvio, o patologista é o cara mais bonzinho do mundo. Eu acho que o patologista sempre é o cara mais bonzinho do mundo. Porque ele me dá, né, um resumo ali de tudo isso que ele escreveu. Ele poderia muito bem parar aqui e aí eu me viro, me lasco. Eu que me lasco. Não, aí ele vem aqui com esse, ai, adoro. É a parte que a gente lê primeiro, né? Então, vamos lá. O que é que significou esse blá, blá, blá todo? Lindo, maravilhoso, né? Mas não é a minha área, então por isso que eu não conseguiria chegar nesse diagnóstico aqui, ó, patologista. M2 e M3, na verdade, é uma hiperplasia ductal. Não é nada maligno. M4, carcinoma mamário em tumor misto de grau 1. Opa, carcinoma. Carcinoma tá falando que é o quê? Maligno. Lembra? Se fosse adenoma, benigno, carcinoma, maligno. Ah, mas olha que legal, grau 1, né? Existem 3 graus. 1, 2 e 3. Grau 1, ok. Menos ruinzinho. Não é bonzinho, mas é menos ruinzinho. E M5, tumor mamário misto benigno. Né? Então, olha só. Uma mesma paciente teve 3 condições patológicas diferentes ao longo de toda a mama.
Não sei por que não tem M1 aqui descrito, mas enfim. Eu acho que não tinha nada, não. Ele só colocou o que teve de alteração. Certo? Então, assim, ó, dá pra eu fazer... Ah, e se eu decidisse fazer uma CAF só da M5? Ia vir lá. Tumor mamário misto. Ou adenoma, sei lá. Adenoma não, né? Porque tumor mamário misto é outro. Aí você fala assim, ah, não é nada, proprietário, vai pra casa, vai embora, não precisa voltar não, tá? Então, não é, a CAF às vezes não é o melhor método diagnóstico, é um método de triagem, mas diagnóstico não, tá? A gente não pode deixar de fazer estadiamento oncológico nessa paciente, então a gente vai respeitar, né, aquela sequência de TNM, T, tamanho de tumor. Nas cadelas, quando o tumor é menor que 3 centímetros, ela entra na classificação de T1. Nas gatas, quando o tumor é menor que 2 centímetros, T1. Tumores entre 3 e 5 centímetros, cadela sobe de nível, vai para T2. Gatas, tumores entre 2 e 3 centímetros, T2. Maior que 5 centímetros na cadela, T3, subiu de nível. Nas gatas, maior que 3 centímetros, já pula para T3. Olha como na gata é mais agressivo, né? Acima de 3 centímetros a gente já considera algo que não é bonzinho. A gente vai avaliar acometimento de linfonodos. Quais são os linfonodos que a gente vai avaliar? O axilar, o inguinal superficial. E na ultrassonografia abdominal, o ultrassonografista consegue se caso tiver alteração, ele consegue te falar do ilíaco, ele consegue te falar do mesentérico, só se tiver alteração, tá? Se não tiver, ele não vai conseguir te dar esse parâmetro. Então, se for uma micrometástase, esquece, né? Não adianta você esperar que o ultrassonografista vai te dar essa informação, porque não vai. E aí a gente vai atrás de metástase à distância, tá? Padrão ouro para descobrir metástase à distância. Raio-x de tórax, ultrassom abdominal entra como um exame complementar aí à metástase. E a gente tem um problema aí no caso da parte óssea, né? Porque, na verdade, entra um exame físico criterioso. Você tem que ver se a paciente tem dor articular, se ela tem dor óssea, se ela tem alguma queixa relacionada à parte óssea muscular. Então, se ela tem neoplasia mamária, qualquer indício de claudicação, o ideal é radiografar, porque isso pode ser metástase. Tá? Não vai radiografar o cachorro inteiro. Ah, eu preciso radiografar todos os ossos? Não. Mas, se tem um indício clínico, você vai investigar. Tá? E aí, se ela tem qualquer suspeita, né, de metástase à distância, ela já pula ali de grau para M2. O tratamento, ele é uma junção e não dá para pular etapas aqui. Não dá, não é um ou outro, é um e outro, tá? O tratamento ele envolve cirurgia e envolve um tratamento clínico também. Algumas pacientes não necessariamente, mas você sempre vai considerar um tratamento clínico ali para essas pacientes. O que é o tratamento cirúrgico? É a excisão cirúrgica para todos os casos de nódulo de mama, tá? Aí vão existir técnicas que a gente já vai discutir, tá? Mais para frente. Se a paciente tem metástase, opera ou não? Se a paciente tem metástase, você vai investigar se a metástase é do tumor mamário ou não, tá? E essa é a forma mais correta. Óbvio que tem alguns casos que são gritantes. Então, o nódulo está enorme, ulcerado, a cadela está com dificuldade respiratória, tem um nódulo no fígado, um nódulo linfonodo mesentérico e várias nodulações em pulmão. Ok, gente? Isso aí já tá te falando que isso é metástase. Mas é um único nódulo. O nódulo em fígado, por exemplo, não necessariamente é metastático, tá? Então, às vezes, mesmo na paciente que tem metástase, quando ela tem ulceração de mama, existe uma indicação, sim, de uma cirurgia que a gente chama de cirurgia cosmética. Às vezes a gente não vai ser tão agressivo, tá? Então, a gente vai tirar só ali o nódulo ulcerado. No caso daquela cadela, em que eu fiz o vídeo no YouTube, que eu mandei para vocês fazerem a ficha cirúrgica, vocês viram que estava ulcerado, mas ela não tinha metástase em lugar nenhum. Ela tinha já um nódulo do outro lado, bem pequeno, tá? Então, foi indicada a retirada daquela mama que estava ulcerada, daquela cadeia que estava ulcerada, e ela voltou daí para fazer o contralateral, tá? Porque ela tinha já uma nodulação. Nas cadelas que não têm nodulações no contralateral, quem é que vai ditar se você tira ou não a mama contralateral? É o histopatológico. Uma indicação é,
Se veio carcinoma, ou principalmente sarcoma, o carcinosarcoma, a indicação é retirar a contralateral. Tá? Retirar a contralateral. Existem carcinomas que são mais agressivos. Então, por exemplo, carcinoma misto é mais agressivo, o papilar é mais agressivo, tá? Então, já existe indicação de você fazer o contralateral. É um grau baixo, é um carcinoma de grau baixo, por exemplo, aquele tumor misto, não é um dos mais agressivos. Posso acompanhar a outra mama? Você pode, mas eu geralmente, assim, eu tento sentir o que é o tutor, tá? Como eu trabalhei em hospital-escola, na hospital-escola a gente padronizava toda paciente fazer o contralateral, toda. Por quê? Porque eles chegavam para mim já com nódulo ulcerado, nódulo de 7 centímetros, 10 centímetros. Então, para tentar prevenir a cadela, a gente estabeleceu como protocolo fazer a contralateral para todos os tumores malignos. Todos. Então, era muito. A gente fazia muita mastectomia contralateral, tá? E a gente não tinha tanta ocorrência daí das pacientes voltarem com metástase. Então, é uma forma, às vezes, da gente proteger a paciente, tá? O tratamento clínico, ele pode iniciar já na consulta, então, através de um tratamento de nódulos ulcerados. Existe uma indicação de você tratar clinicamente primeiro, antes de operar, e já tem que operar de uma vez. O tutor sempre vai querer operar no dia, tá? Você precisa explicar para ele, eu preciso melhorar a condição disso, eu preciso diminuir contaminação, eu preciso diminuir se tiver infestação de larvas, por exemplo, tem que diminuir isso, limpar essa ferida, para então ela vir para a cirurgia, tá? Tudo que está inflamado é mais difícil de ser retirado. Toda paciente vai fazer quimioterapia? Não. Existem tumores que têm indicação de quimioterapia e outros não, tá? Então, não necessariamente sempre que for feita a retirada da mama, essa paciente vai voltar para quimio. Geralmente, eu deixo isso a critério do oncologista. Aí eu indico para o oncologista e ele vai me falar o que é que vai fazer e o que é que não vai fazer. A gente tem que saber até onde a gente pode chegar, né, gente? Se existe um profissional que é especializado a fazer isso, e ele vai fazer isso com muito mais propriedade, eu indico passar com o oncologista, tá? Seja no começo ou não. É muito comum o clínico fazer a mastec, ok. E os oncologistas, gente, eles são super, pelo menos os que eu conheço aqui em Campinas, eles são muito tranquilos com relação a isso, tá? Então, por exemplo, a Jane recebe pacientes só para quimioterapia, que já foram operados, e ok, ela vai ficar brava com isso. Só que quem vai guiar melhor a quimioterapia é ela, né? Ela tem acesso a esses fármacos. Os fármacos quimioterápicos não são fáceis de comprar, eles não podem ser manipulados em qualquer lugar, o ambiente tem que ser controlado, tá? Então ela já tem isso preparado, tá? Então a gente precisa daí pensar talvez em indicar a quimioterapia com um especialista. Então, a gente só vai fazer naqueles casos em que a malignidade ela pode ser maior. Então, quais são os casos que vão para a quimioterapia pós-mastectomia? Quando já tem metástase em linfonodo, então no histopatológico isso vai vir, essa informação vai vir. Se tem já metástase. Se você retirou o axilar, ele vai junto. E o inguinal superficial, automaticamente ele já sai com a mama, tá? Algumas classificações que nos levam a fazer uma indicação de quimioterapia. Carcinoma sólido grau 3. Carcinoma anaplásico, ele tem uma característica mais agressiva. Carcinoma micropapilar ou papilar, às vezes pode vir também com uma classificação de grau. O carcinosarcoma, bem agressivo, e o osteosarcoma. Gente, eu tô com muito problema de escrever. Eu acho que eu me empolguei nessa aula e esqueci um monte de letra. Desculpa aí. Então, essas são as indicações daí de quimioterapia pós a cirurgia, tá ok? Bom, eu vou gravar essa aula em 2 partes, para que ela não fique muito longa, tá? Então, até aqui, fizemos a parte 1. Aí, a partir da parte 2, falaremos de cirurgia propriamente dita, ok? Um abraço a todos e até breve.